A primeira rodada do torneio eliminatório está prestes a começar, e o Japão já tentou avançar 4 vezes, mas não conseguiu. Então, como vocês planejam abrir essa porta na partida de amanhã? Bem, ouvi muitos jogadores dizerem que a Copa do Mundo está apenas começando, e acho que toda a equipe tem um senso de realização diferente em comparação com o último torneio. Você poderia nos contar mais sobre isso também? Sim, é verdade. Bem, depois dos 3 jogos da fase de grupos, se avançarmos para a fase eliminatória com base nos resultados obtidos até agora, será como nos anos anteriores, e no sentido de que lutaremos para almejar ainda mais. Os jogadores já podem dizer que a Copa do Mundo começa aqui. Acredito que o sucesso do Japão se deve em grande parte ao desenvolvimento do futebol. Bem, tem sido uma luta difícil até agora. É uma partida contra um adversário, mas, antes de tudo, daremos tudo de nós e faremos o nosso melhor para buscar a vitória. Portanto, quero desafiar o Brasil, uma seleção verdadeiramente de classe mundial que já ganhou a Copa do Mundo 5 vezes, e tentar vencer, para que possamos crescer ainda mais com a partida e conquistar a vitória. Então, como você planeja abordar a disputa de pênaltis? Poderia me contar um pouco sobre isso? Se chegar ao ponto em que um pênalti seja altamente provável, bem, eu vou tomar a decisão final e fazer com que os jogadores a comuniquem uns aos outros. Ah, meu nome é Oshi, do Yomiuri Shimbun. Por favor, desculpe-me por falar em japonês. Bem, acho que os jogos do campeonato foram fantásticos, mas, da perspectiva do técnico Mori, você poderia me dizer se notou alguma evolução na equipe, principalmente desde o início do torneio? Bem, em termos de crescimento da equipe, acho que é praticamente o mesmo de antes, mas, especialmente com esta Copa do Mundo, todos, cada jogador, tem orgulho de si mesmos e acreditam que são os melhores em suas posições. Mesmo pensando em como podem contribuir para a vitória da equipe jogando na partida, estejam eles em campo ou não, acho que o clima de todos lutando juntos como um só, com todos tentando contribuir para a equipe da maneira que puderem, está realmente melhorando. Em primeiro lugar, quando jogamos contra o Brasil no Japão durante o período pré-guerra, conseguimos vencer, e até então, na história dos confrontos, a seleção principal do Japão nunca havia vencido o Brasil, então acho que isso representou uma mudança na história. No entanto, acho que essa vitória só tornou a perspectiva de enfrentar o Brasil nesta Copa do Mundo ainda mais difícil. Bem, não acho que todos os jogadores estejam 100%, mas acho que a equipe ainda tem alguns ressentimentos em relação a isso. Então amanhã, a seleção brasileira estará muito motivada e, desta vez, estará determinada a nos vencer, então acho que a partida será difícil. Bem, até agora, nossa taxa de vitórias era de 0%, mas acho que a última batalha em Shimaejiba nos fez perceber que também temos uma chance de vencer. Acho que amanhã será outra batalha difícil, mas queremos dar tudo de nós para conquistarmos a vitória. Bem, em primeiro lugar, o intervalo entre as partidas é um dia menor no Japão do que no Brasil, e a distância de viagem também é cerca de 2 vezes maior no Japão. Então, poderia me dizer como você acha que esse fardo os afetará? Você tem razão, suspiro bem. Viajar pelos Estados Unidos, Canadá e México para esta Copa do Mundo da América do Norte e Central é muito difícil. E acho que isso terá um grande impacto na condição dos jogadores. Bem, o Brasil é um adversário amigável, e temos apenas 3 dias entre as nossas partidas, então suponho que isso nos coloque em desvantagem em termos de tempo de recuperação e preparação, mas não estou particularmente preocupado com isso. Quero dizer é que, sabendo das condições e do cronograma desde o início, como equipe, e cada jogador individualmente, bem, dentro das circunstâncias que nos foram dadas para reduzir ao máximo o estresse da viagem e fora de campo, para se recuperar em 3 dias e estar em boas condições para jogar e entrar em campo. Os jogadores e a comissão técnica já se prepararam para os jogadores, então, acredito que amanhã os jogadores farão sua melhor partida de todos, e temos muito respeito pelo Brasil, mas poder jogar contra o Brasil de verdade, o Brasil de verdade, nesta Copa do Mundo será uma grande vantagem para nós no futuro, então queremos que eles joguem com toda a sua força, e acho que os jogadores estão na melhor condição física para jogar com toda a sua força. Por favor, use japonês. Até agora, os defensores, especialmente os zagueiros, têm estado todos no time titular, com 6 jogadores recebendo uma quantidade razoável de tempo de jogo, o que eu acho que é uma ótima situação. Por outro lado, o que o treinador considera necessário para que os jogadores de ataque que ainda não tiveram muitas oportunidades de jogar recebam as mesmas oportunidades e tempo de jogo?
os jogadores estão sendo substituídos e os jogadores da defesa estão recebendo mais tempo de jogo. Aliás, algumas equipes têm uma escalação fixa, com jogadores que começam jogando, e os reservas precisam superar isso e conquistar uma vaga no time titular por meio da competição. Acho que é aí que reside o valor da equipe, e isso também contribui para elevar o nível dos jogadores. Bem, quanto aos atacantes que jogarão na partida, são 26 jogadores, e se estivermos falando dos jogadores que estão atualmente em campo, há um que ainda não está jogando, o Machino, mas estamos escalando a melhor formação possível naquele momento. Então estamos pensando em qual é a nossa melhor formação e qual será a melhor formação possível em relação ao adversário, e espero que vocês deem uma olhada em como os jogadores serão selecionados para a partida de amanhã contra o Brasil. Bem, em termos de mudança da identidade do Japão, não acho que haja necessidade alguma de mudá-la. Pelo contrário, acredito que a identidade do Japão é única no mundo, e há muitas coisas das quais podemos nos orgulhar globalmente, então acho que isso é algo que devemos continuar a transmitir às gerações futuras. Se você me perguntar o que está faltando, bem, não é identidade, eu acho que é experiência. Bem, até agora, a maioria dos jogadores japoneses jogou em nível nacional, e poucos jogaram no exterior, no chamado cenário mundial, e acho que eles têm enfrentado dificuldades devido à diferença entre o padrão mundial e o padrão japonês. Atualmente, muitos jogadores da seleção nacional atuam na Europa, às vezes na América do Sul e em outros lugares do mundo, aprendendo sobre os padrões internacionais, e acredito que eles são capazes de competir com o mundo como representantes. Portanto, se eles conseguirem demonstrar sua força física, velocidade, discernimento e habilidades técnicas dentro desses padrões internacionais, e se conseguirem cultivar essas qualidades no cenário mundial, acredito que a força organizacional do Japão será algo para se orgulhar globalmente. Assim, penso que existe algo a mais na identidade japonesa. Muitos treinadores vieram para o Japão, e muitos jogadores estão agora trabalhando para elevar os padrões do futebol de classe mundial no Japão, e muitos brasileiros estão contribuindo para o futebol japonês dessa forma. Você acha que existem azarões? Você gosta da mentalidade de azarão indo para um jogo como o do Brasil? Qual você acha que será a abordagem em termos de preferência e mentalidade para amanhã? Mentalidade de favorito e azarão para o jogo de amanhã? Acho perfeitamente natural que o Brasil, que é muito bem conceituado, e o Japão, que não é, estejam em um patamar diferente. Portanto, também almejamos ser campeões dessa Copa do Mundo, e atualmente estamos trabalhando para melhorar nosso nível, e de fato estamos competindo na Copa do Mundo. Bem, tenho certeza de que há pessoas aqui que vão rir do que eu digo, mas, bem, estou realmente despertando para a realidade em breve. Ao estabelecer metas como essa, acredito que o povo japonês definitivamente pode alcançá-las. Portanto, parte do que estou dizendo é olhar para o futuro. Falando sobre esta Copa do Mundo, o Brasil geralmente é o favorito para vencer qualquer torneio. Bem, talvez vocês não nos ouçam dizer isso, mas, falando por nós, somos a zebra, o favorito para ganhar, é o que diríamos.